Beleza, pessoal? A gente vai falar sobre educação emocional na escola. Eu sou o professor Rafael Tonieto. Muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham, recebem as atividades que eu envio por WhatsApp, também todos os posts que eu vou fazendo a respeito de possibilidades de trabalho de vários temas ligados à temática da educação, tá ok? Queria que vocês, por favor, fossem já colocando aí, tô acompanhando também ali para ver com vocês no Facebook, no Instagram, tá tudo ok? Vocês podem me dar um retorno. Deixa eu só ver esse pessoal aqui do Instagram, Ana Maria. Beleza. Então tá bom. Vamos começar a nossa live novamente aqui. Professor Rafael Tonieto. Eu preparei um momento bem bacana pra gente. A gente vai trazer vários conteúdos, mas também vai trazer várias informações importantes e pertinentes para vocês. Primeira coisa que eu gostaria de comentar, vocês têm aqui o meu contato, então 41 984 35 15 55. Qualquer dúvida, se vocês quiserem um pouco daquilo que eu preparei também para essa live, é só me mandar um WhatsApp. Manda um WhatsApp lá e coloca live educação emocional, que eu envio para vocês os materiais aí, alguns materiais que podem ajudar nesse assunto. E também é legal, se vocês tiverem um local para anotar algumas informações, também é sempre pertinente, sempre importante para que a gente possa construir algumas coisas. Sempre quando eu faço as lives, eu procuro sempre preparar alguma coisa bem bacana para vocês e preparar algo que a gente possa utilizar na nossa prática, seja na escola, também às vezes a gente tem alguém que possa ser psicopedagogo, que pode ser psicólogo, que pode ser fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assim por diante. Vocês podem ir até comentando aí e falando qual é a área de vocês. Combinado, pessoal? Então, se a gente vai falar sobre educação emocional na escola, a primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é a respeito de emoções. Qualquer coisa que a gente viva, qualquer momento que a gente tenha, a gente sempre está atrelado às emoções do dia a dia, né? Desde o momento que você está no trânsito e que alguém te fecha, por exemplo, você está repleto de emoções que estão sendo criadas por diferentes atitudes, diferentes acontecimentos que estão acontecendo ali no seu dia a dia. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho que até as emoções elas se confundem com a nossa própria vida. Então não tem como pensar a nossa vida sem emoção, né? Quando a gente às vezes tem um passeio muito comum lá no Rio Grande do Norte, Natal, que é o passeio de buggy. Aí o pessoal pergunta, com emoção ou sem emoção? E até é impossível a gente falar assim com emoção ou sem emoção, porque sempre tem muita emoção envolvida, beleza? Uma segunda coisa que a gente tem que falar a respeito das emoções é que quando a gente está tratando das nossas emoções, a gente tem que tentar começar a pensar em compreendê-las e também controlar algumas ações que são realizadas por meio das emoções. Então, hoje eu queria trazer um tema bem bacana para nós, que é pensar assim: se nós somos emoção, se nós somos pessoas que estão sempre ali sofrendo pelo que acontece, mas também feliz pelo que acontece no nosso dia a dia, a gente vai pensar nessas emoções e lá na escola ou com os nossos alunos, a gente sempre vai pensar que as emoções elas podem ser compreendidas de maneira mais adequada. Por isso, a gente vai para um termo que é a ideia da inteligência emocional. Pessoal, quando eu falo a respeito de inteligência emocional, eu até trouxe para vocês, talvez uma das pessoas aqui que seja uma grande referência, que é o Daniel Goleman, que ele vai falar a respeito da inteligência emocional. Ele tem vários livros, eu trouxe só uma indicação para vocês, mas o que vai interessar para nós? Vai interessar para nós que ele vai trabalhar a ideia de inteligência emocional como algo que pode ser aprendido e compreendido. Antigamente pensava-se que um lado do cérebro ele coordenava as nossas emoções e o outro lado do cérebro coordenava o raciocínio. Ou seja, às vezes a gente encontra lá na internet várias imagens que tem de um lado segurando a emoção e do outro segurando a razão, né? Por quê? Porque a gente sempre fala assim, ele foi tão, se emocionou tanto que agiu sem pensar.
Então, na verdade, não. Na verdade, essas emoções elas podem ser estudadas, elas podem ser compreendidas. Então, é um pouco disso que a gente vai começar a pensar no nosso cotidiano. E também é importante pensar que, atrelado a essa ideia de inteligência emocional e atrelado às nossas emoções, existem vários fatores, várias ações que podem ser boas ou ruins para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente fala assim que uma pessoa tem certa inteligência emocional, ela é uma pessoa mais tranquila, ela é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais, digamos que age de maneira mais adequada. Quando a gente começa a pensar um pouquinho a respeito de pessoas que não têm um desenvolvimento da inteligência emocional, elas acabam agindo muito no impulso, elas acabam agindo sem pensar, elas em alguns momentos podem até ser agressivas, tá? Então é importante que a gente desenvolva esses fatores com as crianças e com os nossos alunos. Bom, então uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar é que a inteligência emocional, ou melhor, a educação emocional que possibilita o desenvolvimento, é desenvolvida por meio da inteligência emocional, ela tem duas justificativas de serem trabalhadas na escola. A primeira justificativa é uma justificativa pedagógica e social. Então eu vou falar assim, ó, pedagógica e social. Por que pedagógica e social? Porque é importante muitas vezes que a criança, ela, para aprender matemática, história, geografia, ciências, artes, qualquer componente curricular que seja, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar dentro do seu cotidiano, ela tem que estar muito bem, tá ok? Social por quê? Também é importante que no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela realize as suas atividades. É importante que ela faça, que ela seja uma pessoa boa para com a sua família, para com os grupos sociais que ela vive. E também tem uma justificativa que eu vou colocar aqui como se fosse uma justificativa jurídica. Por que uma justificativa jurídica? Porque a educação emocional ela está contemplada na Base Nacional Curricular Comum, que é o documento que está orientando atualmente a educação no Brasil. É um documento recente e que vai trazer vários fatores. Ela tem até duas competências gerais que trabalham a respeito do como é desenvolvido essa educação emocional na escola, beleza? E aí a gente pode pensar assim, ó, se nós vamos desenvolver então a inteligência emocional, ela vai ter dois aspectos centrais. Ela tem uma justificativa, né? Até colocar aqui, ó, justificativa. E ela também tem dois elementos centrais. Então o primeiro elemento central é trabalhar com competências emocionais pessoais. E o segundo é trabalhar com competências emocionais sociais. Então a gente vai começar a perceber isso, que a gente tem dois fatores importantes. Se a gente percebe que existem esses dois fatores que são super importantes, facilita o nosso trabalho. Então sempre pense assim, eu tenho que desenvolver questões que são importantes para o indivíduo e eu tenho que desenvolver questões que são importantes para esse indivíduo viver em sociedade. Quando a gente pensa em viver em sociedade, é desde viver em sociedade com o seu colega na escola, com o seu professor, ou também no seu cotidiano, com o seu pai, com a sua família, quando ele vai passear num parque, tá ok? Eu acho interessante pensar assim, eu estou falando de educação emocional para crianças, para jovens, para adolescentes, mas a gente pode pensar a própria educação emocional para nós, né? Para nós professores, para nós sujeitos, para nós pessoas. Então a gente vai pensar principalmente assim, ó, falando das nossas relações pessoais internamente, a minha autoconsciência, o que eu penso sobre o mundo, o que eu penso de mim mesmo, mas também competências relacionais. Beleza, pessoal? Deixa eu só ver aqui, vocês vão participando aí e eu vou acompanhando também com vocês algumas possibilidades. Combinado? Então, olha só, essa é a primeira questão. Educação emocional na escola vai trabalhar a inteligência emocional, o desenvolvimento, porque ela tem uma justificativa pedagógica e jurídica, então vai ter que desenvolver dois elementos, uma inteligência emocional pessoal, das relações pessoais, e competências sociais. Beleza? Então a gente fecha aqui a nossa primeira intencionalidade pensando assim, por que educação emocional na escola? Porque nós vivemos num cotidiano de emoções
que vão influenciar as nossas ações, que podem ser melhores, mais adequadas para a vida em sociedade ou menos adequadas, né? Quando a gente fala daquelas questões, por exemplo, de violência na escola, bullying e assim por diante, muitas pessoas desenvolvem esses fatores porque não conseguiram trabalhar a sua inteligência emocional, beleza? Então é extremamente importante trazer a inteligência emocional. Outra coisa, as aprendizagens são facilitadas. Lembra que eu falei assim, ó? Antigamente se pensava que um lado do cérebro desenvolvia a razão e a outra a emoção. Hoje sabe-se que isso é de maneira integrada, ou seja, nós podemos desenvolver essa inteligência emocional. Para a gente falar hoje de inteligência emocional, a gente vai usar 5 pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar que a gente vai falar da inteligência emocional é a autoconsciência. Então a gente vai verificar como é que é o desenvolvimento da autoconsciência. Bom, se eu falei para vocês que são 5 pilares da inteligência emocional, o primeiro vai dizer respeito da autoconsciência. A grande questão é pensar assim, ó, qual é o conhecimento que eu tenho sobre mim mesmo? É legal falar um pouquinho sobre isso, porque em geral é muito mais fácil a gente falar do outro, falar da outra pessoa, o que está acontecendo com a outra pessoa. Muito mais difícil é a gente falar de nós mesmos, tá? Então, quando a gente fala desse sujeito que sou eu, o aluno, aquela criança, aquele adolescente que você está trabalhando, você vai ter que começar a pensar em todos os aspectos da autoconsciência. Por exemplo, fisicamente, qual que é o conceito, qual que é a consciência que eu tenho de mim mesmo? Combinado? Então a gente vai ter que ver fatores, a gente vai ter que escrever textos. É importante que as crianças elas falem sobre elas dialoguem sobre o que elas fazem, tá ok? Então isso tudo vai ajudá-la a desenvolver o seu, ajudar o seu desenvolvimento. Combinado, galera? Deixa eu até colocar aqui. Eu vou acompanhar também a participação de vocês aqui. A Maria Reis está aí. A professora Ivolanda está ali. Pamasson está ali. Então a gente tem bastante gente acompanhando. Combinado? Então, o que a gente está começando a falar? Vão colocando os comentários de vocês, colocando as dúvidas de vocês, que a gente vai dialogando. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente já falou assim que a gente tem, então, as emoções e a gente tem os pilares para desenvolver essa inteligência emocional. A primeira delas é a autoconsciência. A autoconsciência vai trabalhar do eu físico, mas vai trabalhar do eu cognitivo. O que eu sei, o que eu desenvolvo. Ó, mais uma pessoa entrou ali, agora mais uma psicopedagoga ali, não consegui ler direito o nome, mas a gente vai conversando, tá? Então, olha só. Primeiro eu vou desenvolver essa autoconsciência do eu físico, do eu cognitivo, do afetivo e do social. É importante que a pessoa, ela relate, ela fala assim, o que eu sei de mim mesmo? Como que eu me desenvolvo? Como que eu faço as coisas? E é interessante falar dessa autoconsciência, porque essa autoconsciência ela é criada também porque às vezes as pessoas falam sobre a gente. Por exemplo, se o meu pai, ele fala assim, o Rafael ele é inteligente, o Rafael ele é uma pessoa ágil, o Rafael é uma pessoa sensata, o Rafael é uma pessoa que sabe ouvir os outros. Se o meu pai começa a falar isso sobre mim, tudo isso que eu vou escutando eu também vou interiorizando. Se eu vou interiorizando, o que vai acontecer comigo? Eu vou criando a minha consciência a respeito de como eu sou, tá ok? Ó, a gente tem mais gente entrando ali. A Ângela, a gente tem a Juliana. Vão dando joinha aí, vão clicando aí que a gente vai interagindo. Se vocês tiverem as perguntas de vocês, vocês também fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Ó, a gente vai daqui a pouco aí, vamos tentar bater 50 pessoas na live aí. E aí a gente vai até, se a gente bater aí 50 pessoas, eu depois vou pensar com vocês e até a gente tá já com um sorteio, né? Um sorteio lá no Instagram. Então vocês podem participar e a gente vai pensar novas possibilidades aí.
a Laura de Joinville, né? Não sei se a Laura esteve lá ontem com a gente no curso, tá? Senão vocês vão comentando aí. Então, olha só. Autoconsciência do eu físico, do eu cognitivo, do eu afetivo e do eu social. E eu também tenho que começar a fazer as análises do meu comportamento. Na autoconsciência estão as análises do meu comportamento. Professor, como é que eu vou fazer a análise do comportamento? Ou como é que o meu sujeito, o meu aluno, o meu paciente lá, ele vai fazer a análise do comportamento? Então, ele normalmente vai usar algumas possibilidades de escrita. Por exemplo, eu vou analisar uma determinada situação e eu vou observar como é que eu normalmente vou agir nessa situação. Então, como que eu vou agir nessa situação? Ou como eu costumo agir nessa determinada situação? Por exemplo, pessoal, quando vocês estão chateados, quando vocês não gostam de alguma coisa, quando briga em casa, quando, né, no caso lá dos alunos, quando a gente não só briga em casa, mas quando o pai briga com a criança, quando isso acontece, como é que ela costuma agir? Ela chora, ela não gosta, ela se tranca no quarto. Então é isso um pouquinho que a gente vai poder pensar e relacionar com ela. Combinado? Então a gente tem mais gente entrando ali, né? A Dayana, a Diana entrou e mais algumas pessoas, o pessoal do Ideia lá que sempre está apoiando a gente também. Então a gente está dialogando um pouquinho sobre esses pilares e a gente começou com a autoconsciência. Além de tratar da autoconsciência, atualmente tem uma técnica que é super comum, que é o Mindfulness. O que é isso? É um termo em inglês que utiliza a ideia de atenção plena. O que é atenção plena? É a atenção que eu dou para tudo aquilo que eu faço. Então eu começo a perceber como é que eu vou agir nessas situações, e essa técnica até é uma técnica milenar, porque ela é considerada uma forma de as pessoas alcançarem o sucesso. Hoje, quando tem aquelas palestras sobre high stake, que é alta performance e tudo mais, sempre eles utilizam técnicas para a pessoa tomar consciência de como que ela age em determinada situação. Ó, se a gente trabalha, por exemplo, numa empresa, qualquer que seja a empresa, uma empresa grande, uma empresa pequena, ou trabalha numa pequena empresa com relação com as pessoas, com as relações com as pessoas, a gente tem que observar quais são as nossas ações. Eu costumo escutar o outro. Se alguém critica algo que eu fiz, algo do meu trabalho, eu fico magoado, por exemplo, ou eu entendo aquilo como uma resposta pelo objetivo, pelo que eu fiz, né? Então a gente tem que ser profissional, mas para a gente ser profissional, a gente tem que, com certeza, a gente tem que controlar as nossas emoções, tá ok? Então o Mindfulness é uma das possibilidades que a gente pode desenvolver. E por que a autoconsciência é importante? Porque a gente conhece mais da gente, a gente aumenta a eficiência daquilo que a gente faz, a gente se torna mais eficiente, a gente começa a prevenir até doenças psicológicas, né? Tem pessoas aí que desenvolvem algumas doenças psicológicas e isso acaba afetando muito na vida dessa pessoa, tá? A gente encontra caminhos mais fáceis para ser feliz, né? Até esses dias eu estava conversando com uma colega minha, ela falou assim, poxa, minha filha, ela fica muito chateada quando acontece qualquer coisa, briga com uma amiga ou acontece alguma situação e ela fica por semanas ali mal. Então o que acontece? Claro, aquela situação foi ruim, aquela situação tem que ser resolvida, mas também aquela pessoa ela fica muito vidrada naquela situação, a atenção dela fica só naquela situação. E a gente reduz com certeza o sofrimento do cotidiano, do dia a dia. Pessoal, é até legal que eu vou falando para vocês nessa live, porque durante essa live a gente vai conversando sobre ações e também vai conversando sobre algumas estratégias, tá? Até vou aproveitar ali, ó, que o pessoal tá todo mundo acompanhando e vou trazer algumas ideias pensando assim. Uma das técnicas para autoconsciência são as técnicas de respiração. Então a gente trabalhar com respiração, por exemplo, ajuda muito a organização do nosso pensamento. Eu vou até mostrar para vocês aqui, a gente coloca as duas mãos no peito e vamos tentar trabalhar uma respiração mais diafragmática aí com os nossos alunos e com nós mesmos. O que acontece? Eu ponho minha mão no peito,
coloco minha outra mão na barriga, não sei se vocês estão vendo aí, mas até vou ficar um pouquinho mais alto. Então eu puxo bem o ar, encho bem meu peito, solto o ar, puxo o meu ar, inflo o peito, solto a respiração. Existem algumas técnicas também que são técnicas da ginástica cerebral que ajudam também a organização desse pensamento. Então eu vou dar um exemplo, tem um movimento que eu faço que é levantar a mão, segurar aqui nos meus dedos, trocar a mão, segurar nos meus dedos e faço esse movimento aqui com as respirações. Então eu vou subir e vou soltar o ar quando eu fechar os dedos. Vou subir a minha mão, soltar o ar quando eu junto os meus dedos, mais uma vez. Com esses movimentos, parecem movimentos, eles são movimentos simples. Claro, se eu fizer no momento que eu fecho os olhos, no momento que eu pense um pouquinho sobre mim, eu organizo o meu pensamento, eu limpo um pouco aqueles pensamentos de agitação. Se eu faço isso durante a noite, por exemplo, eu vou descansar de forma mais tranquila e assim por diante. Se você é professor, dá aula lá na sua escola, o que você vai fazer? Você vai fazer esses movimentos no momento que os alunos estão mais agitados, um momento que o aluno está até de forma um pouquinho mais agressiva, você combina com ele que sempre esses movimentos vão facilitar as aprendizagens deles. Combinado aí, galera? Ó, a gente agora tem ali a Yucema entrando, a gente tem a Tainara entrando, a gente tem bastante gente aí que tá entrando aí para acompanhar a gente, beleza? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre o segundo elemento. Então a gente falou um pouquinho sobre autoconsciência, deixa eu até pegar meu apagador aqui. A gente vai falar sobre o segundo pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. Eu vou escrever aqui automotivação. Quando eu escrever aqui automotivação, pessoal, eu queria que vocês observassem bem que a própria motivação ela já é interna. A motivação ela já é um conceito que ela é desenvolvida de maneira interna. Então, por exemplo, quando você assiste um filme, quando você assiste um vídeo, aqueles vídeos motivacionais, por exemplo, não é o vídeo, ele causa em você uma emoção e essa emoção que vai gerenciar a possibilidade de você fazer algo diferente ou não. Então, por exemplo, vamos dizer que alguém aqui está escutando a nossa live e está falando assim: ah, legal, eu vou desenvolver agora lá com os meus alunos a educação emocional, porque eu vi a live do professor Rafael, ele falou, ele deu a justificativa, falou, olha, isso é importante por questões sociais, isso é importante por questões jurídicas, e eu falo assim, então agora eu vou desenvolver esse assunto. Eu fui motivado, né, a desenvolver esse assunto. E aí é legal que vai precisar que você desenvolva então uma automotivação, uma ação interna de se movimentar, de fazer diferente, de levar isso para os seus alunos ou de levar isso para a sua vida, né? Então enquanto olha lá, mais uma pessoa entrou, a Déia, o Gilberto, tá? Então você podem ir escrevendo aí, colocando as perguntas de vocês. O Iargo também, né? Falou lá, ó, tô aqui. Então, o que vai acontecendo com isso? A gente cria na gente uma possibilidade de mudança. Pessoal, eu quero que vocês tomem um grande cuidado, que é o seguinte. Normalmente a gente espera alguma coisa acontecer para se motivar. Se você toma consciência, olha que interessante os dois pilares que a gente já falou. Se eu tenho autoconsciência do que eu preciso desenvolver no meu dia a dia, se eu elenco no papel, por exemplo, os meus objetivos de vida. Ó, número 1, meu objetivo de vida para o ano que vem é, por exemplo, alguém me falou esses dias, meu objetivo para esse ano é falar inglês. Então, se eu vou falar inglês, eu vou ter que usar e criar elementos internos em mim para que eu vá estudar inglês. E isso vai acontecer lá com o seu aluno. Você vai chegar para ele e vai falar assim, ó, quais são os seus objetivos a nível escolar, de estudo, que você pretende desenvolver esse ano? Por exemplo, eu quero passar de ano. Pô, se eu quero passar de ano e eu, por exemplo, tenho uma dificuldade na matemática, eu vou ter que me motivar para desenvolver esse assunto lá na matemática. Por isso que é importante que eles anotem quais são os seus objetivos, eles identifiquem qual que é os elementos ligados à sua autoconsciência.
Combinado? E aí ele vai desenvolver a automotivação na sequência, tá? Olha lá, a Cristiane Coutinho também diz que tá adorando. Beleza, um abraço aí, Cris, grande abraço para você. E o Henrique também entrou ali, um grande abraço para você, Henrique. Então, como trabalhar a automotivação na escola, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar, manter uma visão sempre positiva a respeito das tarefas diárias com os nossos alunos. Então, eles falam assim, poxa, professor, lição de casa, poxa, professor, eu tenho que fazer tal coisa. O pessoal ali, por exemplo, que faz um determinado esporte, essa automotivação tem que falar com as pessoas que praticam esporte, por exemplo, porque ela vai elencar seus objetivos no cotidiano, tá? Então, é legal vocês até anotarem aí que são 2 fatores importantes. Então, primeiro, autoconsciência, segundo, automotivação. Uma outra coisa para automotivação é elencar objetivos de excelência. Pessoal, não adianta o aluno chegar lá na escola e muitos alunos, muitos professores, muitos pais falam para mim assim, ó, chegou na média. Você está na média, né? Então, essa é uma questão que muitas vezes as pessoas falam para mim assim, poxa vida, eu conheço uma pessoa que os filhos deles são excelentes alunos, eles só tiram 9 e 10, e aí eles sempre ficam nesse patamar de excelência. Em compensação, os meus filhos estão sempre na média. Será que eu não sempre estou falando para o meu filho ficar ali na média? Ó, já passou, agora tá ok, né? Então, quando você vai na escola, quando você vai praticar um esporte, quando você vai fazer alguma coisa, você só deveria pensar qual é o padrão de excelência que eu vou traçar para mim nesse ano, qual é o padrão de excelência que eu vou traçar para mim de conhecimento, qual é o padrão de excelência de comportamento que eu vou ter no meu dia a dia. Então trabalhem muito isso, e isso também vai ajudar lá na saúde mental desse sujeito, tá? Ó, tem uma coisa que eu gosto muito, que é para trabalhar a ideia da automotivação, que é uma questão de pensar uma tabela que comece a falar assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Trabalhem essa tabela lá com as pessoas que vocês dão aula, que vocês atendem, que vocês vão ver que tem uma grande utilização na vida delas. Então você vai falar assim, ó. Quando estou, ou melhor, assim, ó, quando eu estou triste, quando eu estou cansado, quando eu estou feliz, quando eu estou empolgado, né? Daí eu vou colocar aqui, ó, o que me motiva. Então é assim, ó, quando eu tô indo bem na escola, quando eu tô bem indo no esporte, o que tá me motivando para isso? Quando eu tô indo mal na escola, quando eu tô indo mal no esporte, o que tá me motivando para isso? E aí, uma outra questão é pensar assim, ó, o que eu faço para me superar? Galera, se o pessoal começa a notar isso, quando eu estou triste, o que eu faço para me superar? Quando eu estou cansado, o que eu faço para me superar? E isso vai fazendo com que eu consiga alcançar esses patamares de excelência, tá ok? E é legal eles pensarem nos desafios e assim por diante. Quem trabalha lá na escola, é legal pensar assim, ó, atividades que os alunos às vezes têm medo. Por exemplo, eu tenho medo do escuro, então vamos enfrentar um pouquinho esse medo, não que a gente vá colocar o aluno no escuro, criar um impacto com ele, mas vamos começar a enfrentar, vamos para momentos que tem menos luz, vamos ver como é que a gente age, quais são as nossas emoções, pensar um pouquinho que o outro está com a gente, que ele pode nos ajudar, tá? Então essas são algumas questões importantes. O terceiro elemento, fechou aqui? Então a gente falou da automotivação, antes a gente já tinha falado também da autoconsciência, e agora a gente vai para o nosso terceiro elemento, terceiro pilar da inteligência emocional, que é o autocontrole. Pessoal, eu queria que vocês até fossem escrevendo para mim aí, ó. Dá um joinha quem é bem controlado, tá? Dá um joinha aí, ó. Faz um joinha quem é a pessoa controlada. Se você não é muito controlado, coloca um coraçãozinho aí, que um coraçãozinho você é uma pessoa mais que se deixa até levar um pouquinho pelas suas emoções, tá? Então joinha quem é controlado e coraçãozinho. Já tá aparecendo vários coraçõezinhos ali, tá? Então
ali entrou mais gente, a Conceição também entrou, o pessoal está acompanhando. Então vão dando joinha de vocês aí, joinha quem é controlado. Deixa eu ver quem é controlado ali, ó. A Ângela é controlada, o Thiago também entrou, a Fabiane já colocou um coraçãozinho, Tainara colocou um joinha, então isso vai dizendo um pouquinho como é que vocês são. O Júlio ali colocou joinha, o pessoal todo controlado aí, tá? Então o que, que é pensar o autocontrole, tá? Nada mais que compreender o significado de pensar como é que eu vou agir nas diferentes situações da minha vida, tá? Eu não sei se vocês já viram, existe um teste que é o teste do marshmallow, tá? O que, que é o teste do marshmallow? Deixa eu até ver aqui se eu consigo um chocolate, tá? Vou ver se eu consigo ali um chocolate para fazer para vocês aí, para a gente fazer até uma brincadeira para pensar o que, que é o teste do marshmallow. Se vocês conhecem ou não conhecem o teste do marshmallow, vale a pena, tá? Acho que eu vou pensar aqui para nós uma possibilidade. Então, olha só. Peguei aqui um chocolate para a gente fazer uma brincadeira até, que é a seguinte brincadeira. O teste do marshmallow é um teste norte-americano que foi feito com crianças. Vocês devem ter visto já. E o rapaz, ele colocava um marshmallow em cima da mesa. A pessoa chegava e colocava um marshmallow em cima da mesa e falava para as crianças: aqui está um marshmallow. Se eu voltar daqui 10 minutos e esse marshmallow estiver aqui, você não lembra se era 10 ou era 15 minutos, você ganha outro marshmallow. Então, eles começaram a observar se as crianças elas se controlavam com relação ao doce, né, que é algo que atrai demais, não sei vocês, mas eu adoro um doce. Quem gosta de doce aí dá um joinha que a gente vai ver já. Adoro um doce, tem gente, acho que não sei quem não gosta, né? Acho que alguém já está perguntando ali se eu vou doar, se eu vou sortear esse Kit Kat. Acho que não, né, nem vale a pena, porque até ele chegar aí vai chegar mais caro do que comprar o Kit Kat. Então olha só, o teste do marshmallow colocava um marshmallow para as crianças e aí a pessoa voltava dali a alguns minutos. Se tivesse um marshmallow, a criança ganharia outro marshmallow. E o que, que aconteceu nessa situação? Não houve só o teste, então mais ou menos 30% das crianças, de 25% a 30% aproximadamente das crianças, elas esperavam o próximo marshmallow. Mas o que, que aconteceu de principal? Esse estudo observou a criança depois de alguns anos e observaram que as crianças que não comeram marshmallow quando eram crianças lá, esperaram para ganhar mais um, elas tiveram melhores performances na vida, ou seja, tiveram um trabalho de mais sucesso, tiveram mais sucesso financeiro, tiveram mais sucesso nas suas relações familiares. E aí esse estudo começou a observar e perceber que a pessoa que tem autocontrole, ela é normalmente uma pessoa de sucesso. Professor, o que que isso tem a ver com a minha vida? Quer dizer que se eu treino a minha autoconsciência, eu sempre estou motivado, mas principalmente se eu tenho controle das minhas ações, isso vai facilitar demais o meu desenvolvimento na vida, tá? Eu gostaria até de dar uma dica para vocês. Eu não sei se ele está separadinho aqui, não tá? Mas eu queria dar uma sugestão para vocês de um livro chamado Limites 3 Dimensões Educacionais, tá? Então eu até vou escrever aqui para vocês. É um livro chamado Limites 3 Dimensões Educacionais. Por que eu queria dar exemplo desse livro? Porque esse livro vai falar justamente sobre a ideia de controlar suas ações, controlar aquilo que você faz e tudo mais, tá ok? Então, o que a gente pode perceber com essa função? Começa a perceber o seguinte: imagine você está lá numa reunião dentro da empresa, você está lá numa competição esportiva, você está lá na escola, você está em qualquer lugar, e aí a pessoa ela se estressa com algo e começa a brigar com as pessoas, né? Tem até aqueles vídeos na internet, não sei se já viram, quando o cara vai lá, derruba o computador, quebra tudo e assim por diante, né? Então, esses são alguns fatores que a gente tem que pensar
porque o autocontrole é extremamente determinante com relação ao futuro do desenvolvimento das crianças. Beleza, pessoal? Então eu já trouxe até algumas dicas, pensar lá se ela se controla durante as suas ações. Tem uma estratégia que é muito show para falar de autocontrole. As pessoas me perguntam assim, professor, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que fazer 4 coisas. Primeiro, ele tem que fazer, dentro das ações que ele desenvolve no dia a dia, ele tem que fazer a observação. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que observar. Por exemplo, é legal, você dá uma atividade em grupo e coloca um aluno separado para observar. Ele vai observar o que aconteceu. Na observação ele vai falar assim, ele vai observar e vai descrever. Ah, o aluno tal ajudou, o outro não ajudou, o outro ficou discutindo, alguém ficou parado e assim por diante. Número 2, eles vão identificar quais são os sentimentos. Então, aí depois que ele observou, ele descreveu, ele vai perguntar, quando aconteceu isso? Como é que você se sentiu? Quando aconteceu aquilo? O que você sentiu? E 3, ele vai ver quais são as necessidades. Bom, dentro desse trabalho em grupo, a gente observou isso, a gente falou que os sentimentos envolvidos foram X, Y, Z, estava alegre, estava triste, ficou bravo, ficou chateado, assim por diante. E aí a gente vai ver quais são as necessidades a partir disso. Então ele vai identificar e expressar quais são as necessidades. E por último, a gente vai ter que formular agora pedidos. O que são esses pedidos? Nós vamos pedir o quê? A gente vai pedir que o Joãozinho agora ele comece a respeitar mais o colega, que o Carlos ele faça mais as atividades, ele dê mais opiniões durante aquilo que ele estava desenvolvendo. Isso é super legal. Então, se vocês quiserem, dê um print aí na tela agora, porque essa estratégia aqui é uma estratégia de autocontrole bem bacana, tá? Até se quiser dar um print, depois marcar lá que você participou da live e tudo mais. Vamos ver quem que entrou ali agora. A Suzy, a Edna, a Regiane, tá? Então vão dando o joinha de vocês aí. A Juliana também estava ali já, tá? Então, bom, a gente passou aqui pelo próximo pilar, que é o terceiro, né? Que é um terceiro pilar ali da educação emocional, né? Para se desenvolver a inteligência emocional, que é o autocontrole. Agora a gente já vai para o próximo, que é o quarto, combinado, galera? Bom, quarto pilar da inteligência emocional, que a gente vai trabalhar a ideia da empatia. Até vou escrever em azul aqui para vocês, que é a empatia. Bom, é um termo que está muito em alta na atualidade, né? Que é pensar também, se colocar na posição do outro. Pensar como é que o outro ele interage com a gente, quais são as minhas relações com o outro, tá? A empatia tem a ver com comportamentos cognitivos e comportamentos afetivos, mas principalmente sobre as relações comportamentais dos sujeitos, tá? Se alguém é psicólogo aí, por exemplo, sabe muito bem que existem muitas variáveis que têm a ver com a empatia, né? A gente às vezes fala de forma rápida aqui, mas a gente tem que começar a pensar nessas variáveis, que são variáveis internas, que são variáveis cognitivas, são da nossa história, da nossa cultura e assim por diante. Beleza? Então pensar assim, ó, 2 coisas são importantes para nós para falar da empatia na escola. Primeiro é saber ouvir. Pessoal, é difícil, a gente gosta muito mais de falar do que ouvir, né? Por isso até vocês podem falar aí também. Acredito muito que esse seja o mais difícil para muitos, né? Que é não sei quem falou ali, mas sobrenome Serafim falou assim, é o mais difícil para nós, e realmente é o mais difícil, não só para nós, para todo mundo, porque o ser humano, por natureza, ele acaba sendo egoísta, né? E a gente tinha que saber, a gente aprende ao longo da história da humanidade a ser um sujeito social que tem que interagir com os outros, mas tem que respeitar os outros. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que falar e conversar com os alunos é saber ouvir. Por isso que é importante também, galera, que vocês deixem os alunos falarem, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe e assim por diante. Tá ok? E a outra coisa que eu vou falar é sobre uma coisa chamada atenção empática. O que é atenção empática?
escrevi, não ficou muito bonito ali, mas acho que vocês, né, vão pela fala também. A atenção empática é pensar assim, quais são as expressões que eu faço quando eu estou falando para as pessoas, por exemplo. Então já a pessoa começa a falar, eu já começo a fazer uma careta, já começo a mostrar que eu não gosto e assim por diante, tá ok? Uma outra coisa é o comportamento corporal. Então no meu comportamento corporal eu já empurro, eu já sou mais, a pessoa chega, eu já resmungo e assim por diante. A outra questão ligada à atenção empática são a questão da fala. Quais são as palavras que eu uso, como é que eu uso essas palavras. E uma outra é o comportamento. Então, por exemplo, alguém fala alguma coisa e já falo, poxa, você não presta atenção, você já fala mais alto e assim por diante, né? Ali o Júlio está falando assim, ó, primeiro compreende para depois ser compreendido, né? Então a primeira coisa, a gente tem que começar a compreender o outro, e não é sempre a gente falar assim, o outro está errado, a gente sempre analisa por meio de um único ponto de vista, que é o nosso ponto de vista. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, aprender a ouvir e começar a ter uma certa atenção empática com relação àquilo que os outros fazem, tá? Tem a ideia também da verbalização e da comunicação sensível. Então, pessoal, querem uma dica hoje, que é uma dica super importante, que é uma dica para a nossa vida, mas que é uma dica para os nossos alunos. A gente tem que se comunicar de maneira mais tranquila, a gente tem que se comunicar de maneira mais sensível. Não dá nesse mundo pra gente, a pessoa fez uma coisa errada, a gente já comunica isso de maneira super agressiva, colocando o outro na parede e assim por diante. As pessoas, quando elas recebem uma bronca, elas criam um bloqueio, tá? Vamos pensar a gente lá na escola, se a gente dá uma bronca no aluno, ele já não gosta mais do professor. Não estou dizendo que não tem que ser correto, não estou dizendo que não tem que muitas vezes dar uma bronca, mas a gente tem que responder sempre de maneira mais sensível. Se a gente responde de maneira sensível e elenca os pontos importantes, pontos positivos, pontos negativos, a gente ganha o respeito dos outros ao invés de perder o respeito das pessoas, tá ok? E até ali a Tainara falou, perfeita, as palavras têm muito poder. Tem até alguns livros, né, que falam um pouquinho sobre o poder da palavra, né? Então cuidado com aquelas palavras que a gente usa, especialmente lá na escola. Beleza, galera? Então eu trago assim, é legal quando você for falar de empatia, trabalhe atividades de diferentes culturas, beleza? Ó, diferentes culturas, porque essas diferentes culturas vão começar a respeitar, tá? Bom, a gente está indo aí para o nosso último, nosso quinto e último elemento ou pilar da inteligência emocional, tá? Chegando nesse último, que na minha opinião é o mais importante, então agora a gente vai... Não, brincadeira até pro professor falar, né? Todos são importantes, mas esse último ele é como se fosse uma síntese de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, até para chegar nesse último fator da inteligência emocional, eu queria dizer para vocês, anotem meu número aí, manda um WhatsApp, tá? 984 35 15 55. Eu separo para vocês os materiais que eu utilizei para montar essa live para vocês, mas principalmente porque a gente vai ter também, a partir de hoje, a gente está lançando o curso Educação Emocional na Escola. É um curso que ele é um curso completo, é só me mandar um WhatsApp. Quem tiver conosco aqui hoje, tá? Na live, vai ter um desconto nesse curso, ele é R$119 e quem tiver na live hoje vai pagar R$79 nesse curso, tá ok? Então, é o curso Educação Emocional na Escola, ele vai acontecer um curso completo, tem dicas de aplicativo, tem... que mais? Tem planos de aula nesse curso, você vai ter para trabalhar com seus alunos, você vai receber também um e-book completo com links, com atividades para desenvolver nas suas aulas, você vai receber muitos conteúdos que você vai com certeza sair na frente com aquilo que você vai desenvolver com seus alunos. Então, quem está assistindo, quem está escutando, pode ter certeza que isso vai fazer a diferença no seu trabalho e você com certeza vai se destacar com esse curso Educação Emocional na Escola, tá? Ele é totalmente online e você vai ter todo o material para desenvolver isso com seus alunos.
beleza? Eu vou continuar aqui com vocês e vou falar agora do nosso quinto pilar, então o pilar número 5, a respeito da inteligência emocional. Qual que é o quinto pilar, professor? O quinto pilar é o pilar das relações pessoais. Até vou falar aqui que não é só das relações pessoais, mas é justamente para a gente pensar assim, ó, como que são essas relações? Então é uma capacidade de relações pessoais positivas, tá? Então, sempre pensar assim, não quer dizer que eu tenho que ser sempre bonzinho, não quer dizer que eu tenho que ser sempre abrir mão de tudo. Isso também eu tenho que tomar cuidado, né? Eu falei sobre a ideia da empatia, de se colocar no lugar do outro, mas eu também tenho que fazer a minha voz, eu tenho que também dizer os meus argumentos, eu tenho que também me posicionar. Eu não posso aceitar tudo, não é nada disso. Eu posso colocar meus argumentos, mas eu principalmente eu tenho que colocá-los de maneira sensata. A gente não sempre fala isso, ó, olha uma coisa bacana. A gente fala assim, sempre quando você briga, você acaba perdendo a razão. Não falam isso? Você brigou, perde a razão e vai como se fosse para que o pessoal fala de um campo da emoção. Deixa eu só colocar ali, a Gés Araújo coloca muito bom, principalmente para a gravação para a geração de humanos que temos, cada vez mais sem empatia. Exatamente é isso. Ela colocou ali a respeito do que a gente estava conversando com relação à empatia. Então vamos pensar assim, ó. Nas relações pessoais eu tenho que saber me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que saber me posicionar. Então como é que eu vou dar a minha opinião? Vamos voltar um pouquinho? Se eu tomo consciência de quais são os meus objetivos, mas quais são os objetivos dos seres humanos para fazer uma sociedade melhor, que isso também é importante. Não sou eu sozinho que vou me desenvolver, eu dependo do outro. É igual vocês aí estão comigo assistindo essa live, eu estou compartilhando aquilo que vocês estão falando ali, mas a gente só se desenvolve com a ajuda do outro, tá? O ser humano, ele se torna um ser social porque ele vai acumulando aquilo que os outros trazem. Então eu preciso dessas relações pessoais. E como que isso vai funcionar? Elas têm que estar presentes e serem discutidas na escola. A gente fica discutindo às vezes conteúdo, mas o problema ele é anterior, ele é das relações dos sujeitos com o outro. Como é que o conteúdo vai fazer sentido se o aluno só está pensando em machucar alguém, né? Então esse conhecimento, esse saber, ele faz sentido quando ele ajuda a humanidade, né? Então tem a Quitéria ali, também está acompanhando com a gente, falou que é verdade, é isso mesmo, tá? Tem várias atividades que a gente pode fazer para trabalhar as relações interpessoais. Eu queria dar até um exemplo aqui bacana, que são aquelas atividades de jogos cooperativos, né? Por exemplo, lá desde aquela brincadeira que é na infância comum da música da cadeira, né? Que você coloca a música, para a música e aí as pessoas têm que sentar na cadeira, que aí você vai tirando a cadeira e ao invés de tirar a cadeira e tem que ficar menos gente, as pessoas têm que ir dando um espacinho para o outro. Ela tem que dar mais espaço para o outro dentro da cadeira. Uma atividade bacana também são atividades que eles comecem a perceber que eles têm que ajudar o colega. Então, eu dei um exemplo bem bacana. Então, esse exemplo, se alguém trabalha na escola, se alguém trabalha com alunos em geral, essa dica aqui é super importante. Qual que é a dica, professor? Aluno anjo. O que é o aluno anjo? Não sei se já usaram essa estratégia. Aluno anjo é quando eu pego um aluno e eu falo assim, hoje você vai ser o anjo do seu colega. Você vai ajudar ele desde a hora do lanche, você vai ajudar ele na tarefa, você vai ajudar, mesmo que às vezes ele tenha mais dificuldade, mas ele se sente responsável pelo outro. Amanhã a gente vai fazer o contrário. Um outro aluno vai ser o anjo daquele colega. Então eles vão alternar. Hoje eu sou o anjo, hoje o meu colega é o meu anjo. E aí, com isso, eles vão percebendo a necessidade de ajudar o outro, a necessidade de falar a respeito de como eles vão fazendo as coisas. Se você tem um aluno, por exemplo, com necessidade educacional especial, se você tem um aluno com alguma deficiência, com algum síndrome ou com algum transtorno, por exemplo, transtorno do espectro autista, coisa do gênero, é legal que nesse caso você mostra que sempre os alunos podem um ajudar o outro. Fechou, pessoal? Bom, então
nesse caso, as relações interpessoais, para a gente trabalhar na escola, a gente tem que falar de organização de grupo, a gente tem que negociar soluções, a gente tem que fazer as ligações pessoais serem mais estreitas, mas no sentido também, não estreita que ele tem que ir na casa do amigo e tudo mais, mas estreita no sentido de respeito, tá? No sentido de você poder dialogar com outras pessoas que não são os seus melhores amigos, tá? Fazer uma certa análise social sobre o que eles vivem no cotidiano deles, tá? Então, daqui a pouco eu vou passar então os cinco passos para essas relações pessoais, para a gente falar como é que a gente desenvolve isso, combinado? Antes disso, eu queria lembrar para vocês que a gente vai ter o nosso curso, que é Educação Emocional na Escola, que é um curso completo, com aulas ao vivo, um curso com e-book completo, com link, com 10 atividades, planos de aula. A gente vai também ter uma lista de aplicativos para trabalhar na escola, tá? Então tudo isso para vocês acompanharem, beleza? Ali vou trazer também o comentário da Rejane, que ela fala, mas as atividades do Anjo funcionam com crianças da educação infantil? Com certeza! Se a gente pensa na educação infantil lá, Regiane, a gente vai começar a falar assim, ó, que criança não gosta de ajudar o amigo, por exemplo, a fazer uma tarefa, a ensinar alguma coisa, a ajudar a carregar algo, né? Então você pode justamente trabalhar na educação infantil, é legal você trabalhar com pulseirinhas, ou você trabalha com uma marca, você pode até trazer alguma coisa que represente ali a ideia de uma asinha, de uma coisa, né? A gente pode até falar, eu estou falando de anjo, mas a gente pode falar em outras escolas. Por exemplo, a gente pode falar não do papel do anjo enquanto essa figura, né? Mas enquanto alguém que cuida, o aluno que é o cuidador, o aluno que é aquele que ajuda o colega e assim por diante. E eles usam pulseirinhas iguais lá na educação infantil, porque ele sempre vai remeter, ele vai lembrar daquela pulseirinha e ele vai lembrar que ele está ajudando o amigo dele, viu, Rejane? Isso é bem legal, ajuda demais, tá? E aí, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre 5 elementos que são importantes para a gente trabalhar as relações pessoais. Primeiro dele é conhecimento de si. Conhecimento de si. O segundo elemento é a percepção das formas com que ele compartilha. Então é a ideia de compartilhamento. E o terceiro elemento, ele vai falar um pouquinho a respeito das formas de comunicação. Então, como eu me comunico. Olha que legal isso aqui, vai fechando a ideia das relações pessoais. O quarto elemento é o autocontrole. Olha que legal. O autocontrole, ele volta aqui. Então, conhecimento de si, pode falar lá da autoconsciência, compartilhamento, como é que são as minhas comunicações, como é que eu compartilho as coisas com o outro, se eu me coloco no lugar dele, com a ideia de empatia, se eu me comunico bem, se eu sou agradável e assim por diante, tá? Então, são esses alguns dos elementos que fazem com que eu tenha boas relações pessoais com os outros, tá ok? Então, só para a gente ir para o nosso, encerrando aqui a nossa apresentação, em primeiro lugar, dá um joinha aí que eu vou falar o nome de quem der um joinha para a gente ir fechando, tá? Muito legal ali, alguém falou, Quitéria, a Neia entrou ali, deu uma risadinha e tudo mais. A gente está praticamente fechando. Eu vou fazer um resuminho aqui super rápido do que a gente falou. Então fiquem super atentos agora, tá ok? Então, antes mesmo de eu falar desse resuminho, entra lá, pega teu caderno, pega teu WhatsApp, dá um print aí, manda um WhatsApp pedindo, professor, quero o material que você usou para desenvolver essa live, tá ok? Aí eu vou mandar para vocês por WhatsApp, combinado? Só me mandar lá. Só que manda lá no WhatsApp e fala assim, ó, educação emocional, que eu vou lembrar que é sobre esse assunto que a gente está falando. Combinado? Manda lá no WhatsApp. E também já manda lá no WhatsApp que você quer se inscrever no curso de educação emocional, que é R$ 119, quase escrevi errado aqui, ó, R$ 119, mas para quem está assistindo essa live hoje, vai sair por R$ 79. O link está no meu feed e você vai ter
todo o conteúdo para que você realmente se destaque no desenvolvimento desse conteúdo lá na sua escola. Vocês perceberam aqui que a gente traz bastante conteúdo, traz bastante questões práticas e é essa a nossa intenção para que você desenvolva lá no seu dia a dia, tá? O Júlio perguntou ali se é só professor. Não, todo mundo pode participar desse grupo porque você pode repensar isso e desenvolver nas suas aulas, mas você pode pensar isso também no cotidiano. Ali, ó, a Mari falou que quer participar do curso, então é legal você participar aí, Mari. Você só manda lá um WhatsApp 984351555 para participar desse curso, tá? Ou entra no link na minha bio lá, você tem um link para fazer a inscrição direto, tá ok, Mari? Aí o pessoal só mandar lá. Bom, vamos voltar aqui, ó. 5 pilares para a educação emocional. Vamos ver quem lembra. Coloca aí quem lembra. 5 pilares da educação emocional. Escrevam aí, galera. A gente falou deles hoje. Alguém vai falando ali e eu já vou colocando. Aí vou colocando na ordem. Vamos ver. Quem vai falar ali? Algum pilar que vocês lembram da educação emocional? Ali a Tainara falou que já mandou o WhatsApp. Legal. Tá? Vamos lá. Quem lembra os pilares da educação emocional? Enquanto vocês vão lembrando, eu vou colocando aqui. Então, primeiro, a gente falou das emoções, da importância de trabalhar as emoções. Depois a gente falou da autoconsciência. Lembram desse? Autoconsciência, consciência que eu tenho de mim mesmo. A gente vai trazer no curso lá várias estratégias, atividades para trabalhar a autoconsciência. Segundo, automotivação. Automotivação, nosso resuminho aqui. Né? Então, como é que eu me motivo? Como que eu crio as estratégias? É legal que a gente vai ter também quadros para que a gente coloque lá as nossas estratégias, os alunos possam preencher para que eles cheguem a um padrão de excelência. Vamos formar alunos de excelência. É isso que nós queremos, pessoal. Beleza? Terceiro elemento. Quem lembra aí? Alguém já está colocando ali, ó. O Júlio já colocou, a Josiane colocou autoconsciência, autocontrole, empatia. Opa, legal, gostei ali, ó. Um abraço lá para Ana Maria, que colocou autocontrole e empatia. Então vamos colocar aqui. Empatia. Empatia, saber me colocar no lugar do outro, saber como é que eu posso desenvolver essas questões com os alunos. Mesma coisa lá no nosso curso sobre educação emocional na escola, nós vamos dar várias estratégias para vocês. O que faltou aí, galera? Me ajudem aqui, ó. O que faltou? Número 1, 2, 3. Número 4. Opa, alguém já colocou ali, ó. Autocontrole. Autocontrole. No nosso curso também a gente vai falar várias estratégias. Como é que os alunos desenvolvem autocontrole? Como é que a gente, como professor também, é difícil, né? Nós como professores, nós como pessoas, como é que a gente se controla nas relações do dia a dia? Vamos falar de técnicas de respiração, vamos falar de técnicas de limpar nossa mente também, vamos falar de mindfulness, então vamos falar bastante coisa legal aí para vocês, tá? Opa, vou mandar um grande abraço lá para Josiane e para, não consigo ler ali, mas é Serafim, que falaram do último elemento das relações, relações pessoais. Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente aí, manda um joinha, manda um coraçãozinho aí, e eu queria agradecer muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live, tá? E a gente trabalhou aí um pouquinho de pensar a educação emocional na nossa vida, mas principalmente a educação emocional na formação das pessoas que estão junto com a gente, sejam os nossos familiares, nós mesmos, os nossos alunos, e pensar um pouquinho isso para que a gente possa ter uma vida, uma sociedade melhor, tá ok? Então não adianta a gente construir conhecimentos se a gente realmente não ajuda o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso eu quero mandar um grande abraço, queria dizer que a gente vai trabalhar isso daqui de maneira mais aprofundada lá no nosso curso chamado Educação Emocional na Escola, e que vocês aí que acompanharam a gente tem um super desconto, tá? Ó, galera, joinha para vocês, coraçãozinho para vocês e muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço, ficamos por aqui e espero vocês. Manda o WhatsApp, no WhatsApp coloca lá Educação Emocional na Escola,
no WhatsApp, manda lá que você quer os materiais e a gente vai participar junto aí nesse curso que vai ser show de bola. Com muito conhecimento para vocês, muita coisa nova para vocês. Vocês sabem que essa é a intencionalidade aqui minha, do professor Rafael, trazer sempre atividades inovadoras, estratégias dinâmicas para que vocês desenvolvam aí no dia a dia de vocês. Fechou? Grande abraço. Tchau, tchau.